Fala galera que curte futebol americano, eu sou Ricardo Pilat e este é mais um The Playoffs Entrevista, trazendo sempre personalidades que fazem os esportes americanos no Brasil e no mundo. Vamos hoje trazer mais uma convidada super especial aqui para falar de futebol americano no Brasil. Antes de apresentá-la, só pedindo para você que está com a gente, que talvez tenha aparecido aqui no nosso canal pela primeira vez, não se esquece de se inscrever aqui no canal do The Playoffs. Ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos, né? Além das entrevistas, a gente tem conteúdo semanal sempre aqui falando de esportes americanos. Também curta esse vídeo, já começa curtindo, deixando seu like, porque ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo relevante e que mais pessoas vão querer assistir também esse vídeo. E deixa aqui seus comentários desde já, dizendo quem mais você quer que o The Playoffs entreviste e deixe suas dúvidas também sobre o futebol americano no Brasil. Então, já vou começar apresentando ela, que já colocando aqui na tela comigo, ela que é hoje presidente da CBFA, que é a Confederação Brasileira de Futebol Americano, Cris Cajuara, que a gente conhece aqui, né, no The Playoffs de longa data pelo trabalho que ela fez também no futebol americano aqui de São Paulo, na SPFL, e que menos de um ano, né, Cris, que você está como presidente, ou já faz mais de um ano? Me perdi no tempo. Tá fazendo um ano agora. Tudo bom com você? Tudo jóia, muito legal esse convite de estar falando um pouquinho aí do futebol americano aqui no Brasil, obrigada. E realmente, né, a gente sempre se cruzou bastante em vários eventos, em muitos jogos por aí, aqui, principalmente aqui em São Paulo, né, e agora já tinha conversado acho que com o Lucas, assim que eu assumi, né, a presidência, e agora voltar a conversar um pouquinho mais sobre a CBFA. Muito bem. E para participar aqui comigo hoje, né, ela citou o Lucas participou da última entrevista que a gente fez aqui também com o pessoal da BFA. Hoje ele não pôde participar, então eu trouxe a Laquita Sodré, que está com a gente aqui também nesta chamada. Ela que faz parte da equipe do Salão Oval, que é o site de maior referência quando o assunto é futebol americano no Brasil. Então, nada melhor do que tê-la aqui conosco também, Laquita, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário que a pessoa estiver assistindo, né? Sim. É um prazer estar aqui com vocês, porque, querendo ou não, para nós do FABR, quando a gente precisa de alguma referência de NFL, o primeiro lugar que a gente vai é no The Playoffs, então não é só o Salão Oval que é grandíssimo, vocês também fazem um trabalho incrível e é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Laquita. Então, hoje falaremos muito aqui de futebol americano no Brasil e da situação que envolve, né, a divisão das ligas, né, que aconteceu no ano passado. Então, esse ano teremos um campeonato organizado pela CBFA, né, como não vinha sendo antes da pandemia, né, e o torneio da BFA, que é uma liga independente, vai continuar sendo realizado. Então, a Cris vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Eu vou passar a bola para a Laquita. A gente sempre pede, Cris, para que o convidado faça uma breve apresentação, e aí a Laquita vai fazer perguntas que eu sei que é para contar um pouco mais sobre você também. Mas conta aí para o pessoal que está nos assistindo qual o seu nome completo, onde você nasceu, onde você mora, a sua idade, se você quiser, o que você fazia antes de ser presidente da CBFA, mas bem breve, porque aí vem perguntas mais completas da Laquita sobre isso. Perfeito. Bom, então, meu nome é Cris Cajuara, né? Eu sou natural de Suzano, né? Aqui em São Paulo, na região da Grande São Paulo. Mudei para cá já faz alguns anos, né? Gosto muito de morar aqui na capital agora. Comecei no futebol americano através do Corinthians Steamrollers, né? Tive todo o meu desenvolvimento e experiência dentro aqui do time e também da Federação Paulista. E depois, né, como o Ricardo comentou, está fazendo um ano que eu assumi como presidente da confederação. Eu tenho 2 filhos, né, e a minha formação é de administração. Eu nunca tive nenhuma ligação maior com o esporte, a não ser depois que eu acabei me envolvendo com o futebol americano e com o Corinthians Steamrollers, né. Então, mas eu tive essa vivência, assim, de time, de federação, para realmente saber o que acontece, sabe, nos bastidores, e as dificuldades de um atleta, de um time, de uma federação para organizar campeonatos e tudo mais. Muito bem. Laquita, passo a bola para você. Tá.
Cris, para quem é de São Paulo e até mesmo aqui da região sudeste, sabe da sua presença no campo, né? A gente sempre olha, no caso eu e a Cris, nós temos o mesmo tamanho, para quem não sabe. Tem aquelas duas pessoas pequenininhas na sideline, mas antes da SPFL entrar na sua vida, antes do Steamrollers entrar na sua vida, você tinha alguma ligação com o futebol americano? Você já sabia alguma coisa de futebol americano? Tinha algum conhecimento? Não, nenhum. Eu descobri o futebol americano através do Corinthians, que assim, eu sou torcedora fanática do Corinthians, do futebol da bola redonda mesmo. Ninguém é Né? perfeito, Então, né? não é? Tá vendo? Eu sei que o Ricardo é santista e ela aqui tá palmeirense. Por isso que eu acho que a gente concorda nisso. Não é? Pois é, por isso que eu já digo, eu já aviso logo, por isso que eles já estão falando isso. Mas, assim, eu descobri o futebol americano pelo Corinthians, né? Em 2011, mais ou menos, aquela época que começou a bombar o Twitter, né? E todos os times interagiam muito com os torcedores por lá e tal, e eu achei o perfil Corinthians FA. E na época eu achei que era Corinthians fã, para fãs de Corinthians, né? Entendeu? Então, aí, através disso, que aí eu comecei a seguir, eu respondi um tweet de bom dia do pessoal, né, do Corinthians FA, falei, caramba, Corinthians me respondeu e tudo mais. Aí, depois que eu fui saber que era Corinthians Futebol Americano, né, e aí estava na época de uma final aqui em São Paulo, do torneio Touchdown, que seria no Ibirapuera, aí comecei a assistir, então aí eu comecei a acompanhar, porque, tipo, uma coisa que você tinha aquela distância, né, por exemplo, do time de futebol ou de qualquer outra modalidade, você tem aquela distância entre fã, jogadores e tudo mais, aí comecei a me aproximar da equipe e foi assim que o futebol americano entrou, assim, foi por coincidência total. Mais uma pessoa que chegou na NFL pelo FABR, né? Que isso acaba. É comum, né? Para quem vai nos jogos de FABR ou de flag, eu, pelo menos, conheço muitas pessoas que não conhecem, não sabia da existência da NFL, às vezes muito pouquíssimo sabia de Super Bowl, essas coisas, show do intervalo. E falando um pouco mais de você, Cris, eu queria saber se quando você começou lá na SPFL, acho que eu fui uma das primeiras meninas do Luzinha aí na época, né, quando nós tivemos o torneio do Cairo Santos, que foi um marco importante também no começo ali da SPFL, eu cobri todos os jogos. Naquele momento, naquela época, há 7 anos atrás, você já imaginaria que estaria hoje comandando a CBFA? Ou um cargo assim? Não imaginava mesmo, porque, assim, eu acabei me envolvendo, né, nos bastidores do time, da própria SPFL, mas, assim, por meio que hobby, né, tipo assim, porque eu via aquela lacuna, os diretores precisavam de alguém para estar assumindo e organizando as coisas, né, principalmente dentro do campeonato e tal, meio que eu fui assumindo as coisas, foi dando certo, o pessoal foi gostando do trabalho, né, que estava sendo executado, e nunca imaginei. A ideia realmente de assumir a CBFA, né, porque assim, eu, na gestão anterior, eu até tinha uma relação com o Ítalo, né, tipo assim, eu até fui convidada para ser uma das diretoras dentro da gestão anterior com o Ítalo, mas eu e Dan, o pessoal da diretoria de esporte, a gente ficava muito de mãos atadas. Né? Tipo assim, a gente via muitas oportunidades que davam para ser executadas e a gente não tinha autonomia, não tinha o apoio, né, dele para realizar certas coisas. E aí, quando veio a eleição, na verdade, tipo, a renúncia dele, a eleição, né, tipo, e a gente não via pessoas, de repente, que tivessem alguma experiência para assumir, aí que veio a minha ideia tipo, com o Dan, com os meninos que eu tinha mais afinidade, eu falei, poxa, se a gente ficar quieto, ficar parado, a gente vai ter dificuldade de novo. A gente não vai conseguir realizar tudo o que a gente quer, principalmente na parte esportiva. E aí foi aí que tipo, eu tive essa ideia de realmente de montar uma chapa e vir para a CBFA, né? E foi uma época, tipo assim, que todo mundo falava que eu era louca, ninguém queria que eu viesse, porque falou assim, Cris, não abandona a SPFL, não vai, tipo assim, de um lugar que já está dando certo, a gente está conseguindo organizar, tipo, esquece Brasil, foca aqui em São Paulo com a gente. Era essa, tipo, a grande maioria das mensagens e falas que eu recebia, né? Mas, tipo assim, só que como eu conseguia ver alguma coisa do lado de dentro e a gente não conseguia fazer, eu falei, poxa, mas tem muita oportunidade, dá pra gente fazer diferente, sabe?
Então, foi nisso que aí eu comecei a fomentar essa ideia de vir para a CBFA. Mas naquela época não tinha intuito nenhum, porque eu fui começando meio que de voluntária, fui assumindo as coisas, e nunca me imaginei, né, assumir esse cargo, principalmente de presidente da CBFA. Tá no mudo, Ri. Eu clássico, acho que essa fala mais. Clássico, eu sempre faço isso em toda entrevista, só para ver se vocês estão atentas aí. Com toda certeza. Então, Cris, aí você assumiu, né, no começo do ano passado, encontrou, acredito, bastante coisa ali para resolver, mas, assim, adiantando um pouco no tempo, depois a gente volta um pouco nessa questão do que você encontrou também, mas foi, acho que, pelo que eu vi aqui em novembro, né, recordando no ano passado que vocês anunciaram que a CBFA voltaria a organizar o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, e que com isso não haveria mais chancela para outros campeonatos, como era o caso da BFA. Então, eu queria que você explicasse o que levou a essa decisão da CBFA, quais foram os motivos, se já era um objetivo seu desde que você entrou, ou o que ocorreu para que vocês tivessem essa decisão. Tá, é uma longa história, tá? Tipo assim, as pessoas que, de repente, acompanharam as últimas postagens e tudo mais, podem parecer, caramba, como que do nada a confederação assume, tem essa decisão de retomar o campeonato, alguma coisa assim. Mas, se você for olhar para trás, não é realmente uma decisão tomada de uma hora para outra, tá? Então, tipo assim, desde 2019, que foi a última edição da Liga BFA, já a relação entre a confederação e a liga já não estava mais muito bacana, tá? Tipo, desde quando ainda Ítalo era presidente. Por quê? Tipo assim, a forma que o Ítalo, de repente, gastou todos os recursos da confederação não foram a melhor possível. Então, houve, tipo, uma insatisfação, vamos dizer assim, da comunidade no geral, com relação à CBFA. A como, por exemplo, a CBFA tinha gasto o dinheiro, né? Tipo assim, a taxa dos atletas e tudo mais. E só que como aqui no Brasil, a gente que é do meio, às vezes ainda fica em dúvida. Tipo, o que é CBFA, o que é BFA, tem Brasil FA, são muitas letras e muitas siglas que muitas vezes as pessoas ainda confundem, tipo, o que é cada coisa. E na época, a Liga estava sendo questionada pelos gastos do presidente, do ex-presidente. Tipo, poxa, vocês cobraram tal coisa e gastaram com PlayStation, gastaram com isso, gastaram com aquilo outro. Então, tipo assim, as críticas começaram a ficar, tipo assim, meio que de chumbo trocado, sabe? Tipo assim, às vezes as pessoas não sabiam diferenciar o que elas tinham pago para fazer o brasileiro ou pela inscrição do brasileiro, o que eles tinham pago para a CBFA. E aí começou essa coisa, tipo assim, esse desconforto entre um e outro. Tanto é que a Liga pegou e falou assim: olha, a gente não quer mais ser responsável pela cobrança da taxa confederativa, tá? Que é a taxa que todos os atletas precisam pagar para ser um atleta confederado. Eles não queriam mais ser responsáveis por isso. Tá? Isso lá em 2019. Então, eles anunciaram em entrevista falando: olha, a gente não concorda com a forma que foi gasto o dinheiro pela antiga gestão, assim, assim, assado. Então, a gente não quer mais ser responsável. Então, tipo assim, para realizar o Campeonato Brasileiro, a gente não vai exigir que o atleta seja um atleta confederado. Tá? Esse foi a primeira conversa, tipo, entre Liga e Confederação. Aí, na época, a Confederação, tipo, ainda era Ítalo, né? Depois, logo em seguida, Ítalo renunciou, veio o Marcelo. Todo mundo começou a conversar, tipo assim, tá, ok, vocês não vão mais exigir que o atleta seja confederado, tudo bem, a gente, como confederação, a gente cobra, mas qual é a contrapartida que a Liga, então, vai dar para a CBFA para que ela tenha o direito de realizar o Campeonato Brasileiro? Tá? Porque eu vou dar o exemplo, porque assim, a Brasil FA, né, de Minas, tinha pago uma chancela para a confederação para realizar a Taça Brasil, né, que seria como se fosse um campeonato, tipo uma Copa do Brasil, né, que hoje existe no soccer, por exemplo, do FA. Então, tipo assim, para eles terem o direito de usar e ser um campeonato chancelado, né, tipo, eles pagaram valores, né, para isso. Então, ok, vamos supor, a Liga quer ter o direito de realizar o Campeonato Brasileiro?
qual que é o preço, vamos supor, de uma chancela para eles terem um campeonato oficial, tá? Porque antes, tipo assim, eles não pagavam a chancela porque eles meio que exigiam que os atletas pagassem a taxa. Então, meio que ficava elas por elas. Então, acabava que a confederação tinha receita através da liga, né? Exigindo que seus atletas fossem confederados, tá? Aí, tipo assim, não houve. Aí a gente tentando falar, tipo, quanto que é a chancela. E por outro lado, a gente sabe que, vamos supor, que no caso, a Brasil FA tinha recursos, tinha patrocinadores e conseguia pagar a chancela sem ter que onerar os atletas, né? Agora, se de repente a CBFA cobrasse um valor muito alto de chancela para a liga, eles acabariam repassando ainda para os atletas esse valor. E aí o campeonato ficaria até mais caro, né? Do que realmente, tipo, do que os atletas pagariam. Então, começou essa conversa, tipo, e não foi só comigo, tipo, eu com o Dan, que na época seria meu vice, o Thiago Muden também, que é o vice, a própria Marcele, que era interina na época, tentou conversas, estava muito difícil a negociação. Então, a gente queria saber, tipo, tá, ok, vocês vão querer ser o campeonato oficial da CBFA? Ok, quais são as contrapartidas para nós? Né? E também, tipo, a Liga estava devendo um dinheiro para nós, ainda está devendo um dinheiro para a CBFA. Né? Então, tipo assim, vários pontos que a gente não chegava em acordos, sabe? Então, foi ficando uma situação muito complicada. E era muito difícil conversar com o pessoal da Liga. Tipo assim, eles chegaram a oferecer para nós, tipo, a contrapartida com placa de campo, sabe? Só que, tipo, uma confederação precisa ter alguma coisa para poder fomentar o esporte, para poder ajudar as seleções, entende? Tipo assim, a gente precisa de que os atletas sejam confederados. Eles não queriam exigir que para jogar o brasileiro oficial os atletas fossem confederados, então eles teriam que dar uma outra contrapartida, né? Mas não houve essa negociação e ficou nessa coisa, tipo, vai, não vai? Então, tipo assim, quando eu me candidatei, ainda não era, tipo, 100% definido que a gente realmente ia executar o brasileiro, sabe, por nós, porque ainda estava isso em negociação, havia algumas possibilidades, mas, assim, por outro lado, eu tinha times insatisfeitos com o formato da liga, as federações meio que falando para nós que o ideal seria que a confederação voltasse a organizar o campeonato e, e a gente estava assim nessa em cima do muro, porque teoricamente assim seria mais fácil se eu tivesse alguém para organizar o campeonato e eu me preocupasse só com outras coisas, porque já tem coisa para caramba para a gente se preocupar como confederação. Sabe, só que não tinha um acordo, tipo assim, vamos supor, tipo, a liga não, porque nunca houve contrato, tá? Então nunca houve, tipo, a chancela, tipo, a liga realizar o campeonato nesses últimos anos que eles fizeram foi totalmente de boca. Nunca houve um contrato, nunca houve um acordo no papel da liga com a CBFA. Então, se, por exemplo, assim, vamos supor que a liga conseguisse um patrocínio, sei lá, de 500 mil, 1 milhão, eles, de repente, iam usar para eles e a confederação nunca ia ter nada, nenhum direito, de repente, de acordo com a arrecadação ou nada. Nunca houve isso, sabe? E assim, então a gente estava nessa situação de tipo, vamos conversar, vamos alinhar, vamos fazer, não vamos fazer. Só que aí, em maio do ano passado, a gente recebeu na verdade recebeu não, porque assim, eu consultando o site do INPI, né, que é o órgão que fiscaliza marcas de registros e patentes, né, aqui no Brasil, a gente descobriu que a associação, né, T-Rex tinha registrado a marca Brasil Bowl em nome dela, tá? Então, aí, tipo assim, eu falei, gente, a gente está conversando, a gente está tentando fazer alguma coisa, como é que você pega uma marca, tá? Que, na minha opinião, na mão de muitas pessoas, inclusive, tipo, do jurídico, tá? É um patrimônio do FABR, sabe? Tipo assim, essa marca passou por várias mãos, por exemplo, assim, era o campeonato da CBFA, a Liga utilizou-se dela enquanto tinha, tipo, teoricamente, não no papel, porque nunca houve, mas utilizava da marca, mas como é que, tipo assim, alguém pega a marca e registra, sabe? Sem conversar, sem nada. Porque pelo estatuto da CBFA, marcas relacionadas ao futebol americano, por exemplo, nosso logo,
siglas que são utilizadas dentro da confederação, a gente, como órgão máximo, a gente não precisa de registro. É como se fosse, tipo assim, um patrimônio já da modalidade e um órgão máximo que tenha o direito, né? Então, tipo assim, o direito de realizar o Campeonato Brasileiro é sempre da confederação. Aí ela pode, de repente, ceder para outras pessoas, para outras ligas, desde que seja aprovado em assembleia, seja aprovado, por exemplo, pelas federações, pelo grupo de árbitros. E só que aí esse registro aí do T-Rex meio que veio, tipo assim, caramba, eles não querem muito conversar, eles querem a marca deles e, tipo, eles vão realizar de qualquer forma. E do outro lado eu tinha times e tinha federações, tipo, falando, não dá para negociar, é melhor a gente começar do zero. Porque se realmente existe um momento certo para CBFA retomar e organizar o campeonato, é agora, que ficou 2 anos parados. Entendeu? Então, tipo assim, a gente meio que, tipo, essa descoberta do registro meio que veio como um balde de água fria, entendeu, para nós, e foi quando realmente a gente decidiu e tomou a decisão, não dá para negociar realmente, tipo, eles vão querer falar que a marca deles, eles vão realizar o campeonato, então não tem o que negociar, então vamos realizar sim nosso campeonato, e infelizmente no primeiro, segundo ano, talvez ocorra essa divisão, alguns times não abram mão de participar da liga, mas a gente vem com quem de repente quiser, e aconteceu, assim, surpreendentemente, que muitos times, quando a gente começou a conversar e abriu a pré-inscrição do campeonato, né, do Brasileirão, muitos times vieram atrás para saber, porque realmente não estavam contentes com o formato da liga, sabe? Então, tipo assim, a gente teve nesse meio tempo, tipo, a resposta que a gente queria, sabe? Por que a gente vai deixar continuar um campeonato que a gente não vai ganhar nada com isso, que os times não são satisfeitos e que a gente ainda vai ter que brigar juridicamente pela marca do Brasil Bowl, entendeu? Então, tipo assim, por isso que veio essa decisão e não veio, e assim, eu contei todo esse histórico para dizer que realmente não foi de um dia para o outro que a gente decidiu, entendeu? Era uma situação que veio se desentendendo desde a gestão passada e que culminou agora. Se de repente tivesse tido campeonatos, por exemplo, 2020, 2021, talvez esse racha já tivesse acontecido antes, tá? E na verdade, assim, a gente não considera também como um racha, porque tipo, a confederação tem um direito de realizar o campeonato, então o direito é nosso. Então o oficial é da CBFA. Aí, como em vários outros esportes, existem ligas paralelas. E a Liga PFA, no momento, é uma liga paralela que vai também realizar um campeonato a nível nacional. Só emendar uma pergunta antes de passar para a Laquita. A gente, durante a semana, né, nos últimos dias, a gente também entrevistou o outro lado, né, que é o Raim Ferreira, diretor de comunicação da BFA, que até entrou recentemente, então ele nem participou tanto do processo todo que você contou, né? Ele era jornalista, também participava da cobertura, então sabe bastante dos bastidores. Mas ele contando a versão da BFA, ele falou que eles foram meio pegos de surpresa quando saiu o comunicado, porque eles haviam pedido a chancela, você explicou toda a situação da chancela, mas que eles não obtiveram resposta na época. O que eu queria saber é se você explicou que quando souberam do Brasil Bowl como licenciado por uma equipe, né, mas que tinha ligação com a BFA, vocês resolveram tomar essa decisão. Eu queria entender só, né, pegando esse gancho do que o Raim falou para a gente, se a partir dali vocês realmente suspenderam o diálogo e não comunicaram nada quando foi feito aquele comunicado, ou se teve ainda alguma conversa, algum aviso, vamos fazer isso daqui, só para a gente entender como que foi aquele momento. Então, quando a gente soube desse registro pelo T-Rex, a gente mandou uma notificação extrajudicial, tá? Para o T-Rex, que na época foram eles que tinham pedido esse registro de marca, pedindo para que eles retirassem esse registro em tantos dias, tá? Tipo, não lembro certo, mas tipo assim, se eles tivessem X dias para tirar esse registro, mas eles responderam que não tirariam. Entendeu? Então, aí, nesse momento, a gente viu que não havia mais condições da gente negociar nada. Entendeu? Aí, nesse meio tempo, que aí depois eu recebi, que aí houve mudanças na diretoria e na gestão da Associação de Clubes,
né? E aí, depois disso, depois de muito tempo que eles já tinham sido eleitos, que a gente recebeu um e-mail avisando, olha, agora o fulano, quem é responsável agora pela Associação de Clubes é o Marcel, ele que estará, tipo, responsável por responder pela Associação de Clubes, pela Liga e tudo mais. Só que aí, da nossa parte, já não havia mais interesse em negociar, sabe? Em negociar nada com eles. Muito bem. Agora, Laquita pode seguir. Cris, falando um pouco ainda do seu mandato, né, que ele vai até 2025, certo? Eu lembro muito bem que quando teve esses problemas de BFA, valores, teve muito debate na internet, teve uma tabela que saiu com todos os valores de dívidas. Como que vocês agora vão lidar com essa prestação de contas, já que esse foi o maior problema? E eu já emendo uma outra pergunta, assim, porque todas as gestões também, as outras antigas gestões da CBFA, renunciaram antes do posto acabar. Como que você vai querer conseguir lidar com isso até o final do seu mandato? Não, então, esse é um compromisso de honra que eu tenho, que eu fiz com a minha diretoria, tipo assim, gente, vocês vão aceitar vir comigo, a gente tem um compromisso de honra, aconteça o que acontecer, a gente ficar até o final, tá? E assim, eu sabia desses problemas financeiros que a CBFA tinha, a gente passou ano de 2021, assim, sem nada em caixa, praticamente. A gente vai prestar contas que mesmo eu assumi o caixa da CBFA tendo R$ 2.200, tá? Tipo, nada em caixa para uma confederação. E ainda tendo a responsabilidade de mandar as meninas e os meninos para o Mundial em Israel. Tá? Tipo, então, a gente conseguiu fazer em 2021, tipo assim, com força-tarefa, vendendo produtos, vaquinha, rifas e tudo mais, a gente conseguiu, e principalmente também, claro, ajuda dos próprios atletas, a gente conseguiu arrecadar, tipo, 250 mil, tá? Tipo assim, pra gente viajar, sabe? Tipo, e todo mundo, assim, lógico que 100 mil desses 250, 100 mil foi pela CBFA, foi pela venda de produtos, vaquinhas e rifas, e 150 cada um tirou do teu bolso. Então, tipo assim, cada um tirou mais ou menos tipo uns 3, 4 mil do bolso para poder viajar, sabe? Mas mesmo assim a gente conseguiu, e a gente sabe que a gente tem potencial para estar quitando todas as dívidas, a gente tem várias dívidas ainda, tem algumas dívidas, tá? Muitas a gente já negociou, já conseguiu negociar e tudo mais, tem algumas coisas para acertar, mas esse ano, voltando às competições e tudo mais, a gente vai conseguir saldar, a gente vai conseguir realizar as coisas, sabe, tipo, certinho, quitar tudo que está pendente, e eu sei que é um compromisso muito grande com a comunidade, principalmente em prestar contas. E assim, o principal, né, acho que a principal proposta da gente fazer o brasileiro foi justamente, tipo, minimizar custos, sabe, porque a gente sabia que, tipo assim, o que o pessoal, de repente, mais reclamava do brasileiro? Custo, viagem, sabe, tipo assim, e às vezes, assim, não ter voz, porque a gente sabe que, tipo assim, como a Liga BFA está sendo basicamente gerida pelo clube, por essa associação de clubes, que não são todos do Brasil, são alguns, né, que fazem parte dessa, vamos supor, desses times que estão em cabeça para estar, por exemplo, tomando as decisões e tudo mais, ou alguns representantes de confederação, mas eles viam que, tipo, os times menores, às vezes, não tinham muita vez. Então, tipo assim, a gente deu essa voz para os times, né? Por isso que a gente tem esse sucesso aí de inscrições. A gente está se propondo, porque assim, toda a nossa diretoria agora é voluntária, ninguém recebe para estar sendo diretor, presidente, nada. Então, assim, é todo mundo voluntário. Então, tipo assim, a gente quer utilizar já desse organograma da CBFA, que todo mundo é voluntário, então tudo que a gente foi gasto nas últimas edições com folha de pagamento vai ser gasto para o próprio campeonato. Então, tipo assim, a gente vai dar respaldo para os times, sabe? Porque nos últimos formatos, os times tinham que viajar, tinham que pagar a inscrição, e nos jogos de casa, organizar toda a rodada. A nossa ideia é que, aos poucos, a confederação, junto com o apoio das federações, organize os jogos para os times, para que eles não tenham mais essa obrigação, sabe, tipo assim, de pagar a inscrição, de pagar a rodada, fazer todo, sabe, tipo, organizar todo o campeonato. Então, assim, é o que eu falei para eles, não é que logo nesse primeiro ano a gente vai, de repente, ter verba para custear todas as despesas dos times,
mas a gente quer aos poucos tirar o trabalho, pelo menos dos times, sabe? Tipo, através do apoio das federações, porque a gente também não tem como estar em todos os jogos. Mas, tipo, as federações locais podem ser os olhos e braços da CBFA para ajudar esses times, sabe? E nisso a gente tem tido um respaldo muito grande. Então, assim, a gente sabe da responsabilidade de prestação de contas, a gente quer usar essa verba com mais responsabilidade, revertendo 100% basicamente para o esporte em si, então para as competições ou para as seleções, sabe? E a gente tem muito, a gente vê que o potencial assim de negociação, tendo uma confederação, é muito maior, sabe? Poderia ter sido legal, de repente, uma confederação ter uma liga bem estruturada, que andasse junto com a gente, seria ótimo. Mas infelizmente a gente viu que não ia ser possível, entendeu? Porque assim precisa a chancela ou uma parceria, o que fosse, tem que ser dos dois lados, sabe? Tipo assim, tipo, os dois lados têm que andar juntos, têm que querer, e, por exemplo, a confederação tem que ter, por exemplo, voz também com eles, e a gente nunca fez parte disso, sabe? Tipo, de decisões, de como auxiliar. Então, assim, por isso, né, que realmente a gente decidiu tomar essa decisão, e eu acho que foi muito bem acertada pela resposta que a gente teve dos times. Sobre o Campeonato Brasileiro, o que você já consegue passar para a gente do que foi planejado, se já tem uma previsão de começo, o que a gente já apurou, né, até pela entrevista que a gente fez com o pessoal da BFA, né, a gente já sabe, e você também antecipou aqui, né, alguns times optaram por ficar lá, outros times vão para a CBFA. O que a gente notou, assim, que é bem chamativo, que a grande maioria dos times de São Paulo decidiram ficar na CBFA, né? Então, até queria que você comentasse o quanto que vocês terem feito parte da gestão da SPFL, né, fez com que esses times quisessem estar junto nesse momento, mas, ao mesmo tempo, várias potências do futebol americano no Brasil estão na BFA, né? Então, eu queria que você explicasse como que está esse planejamento para o Campeonato Brasileiro e com essa perda de algumas grandes equipes, mas tendo conseguido outros times fortes também que certamente vão fazer falta no outro campeonato. Então, assim, o que eu explico, né, pela maior aderência dos times, por toda a aderência dos times de São Paulo, é por eles já conhecerem meu trabalho. Então, tipo assim, o que de repente alguns times podem ter ficado meio que na dúvida, será que vai rolar o campeonato da CBFA? Será que vai ser bacana? Porque talvez não me conheçam ainda, não conheçam a equipe, sabe? Por mais que a gente tenha feito reuniões com as federações, com os estados, com os times, alguns talvez tenham ficado meio que em dúvida se realmente vai rolar, como é que vai ser, será que dá para confiar, será que não? Porque eu concordo que, tipo, o histórico da confederação às vezes não é muito bacana. A pessoa, de repente, muitos falavam, tipo, eu estou trocando o certo pelo incerto, tá? Porque, tipo assim, teoricamente, da liga já está indo, né, para alguns anos, e o nosso, teoricamente, a gente está começando do zero agora de novo. Então, assim, acredito que, tipo, por São Paulo já conhecer o trabalho que eu faço aqui, já confiaram logo de cara no formato, tipo, né? Então, na proposta em si. Outros times ainda ficaram meio que em dúvidas, vários times, tipo, tem times potência que optaram em participar dos dois, né? Por exemplo, Galo, Manaus, vão participar dos dois campeonatos, porque querem também estar por aqui e tem confiança de que aqui também seja um campeonato bem bacana. A gente está preparando muitas coisas bem legais mesmo, né, diferenciadas principalmente tipo com relação a, a popularizar mesmo o esporte, sabe? Então, tipo, de fazer um formato, por exemplo, no brasileiro, tipo, brasileirão, tipo, a gente não só priorizar os estados, porque os estados, às vezes, os times tinham aquela coisa, poxa, eu vou jogar de novo com os mesmos times que eu já joguei o estadual, então a gente está tentando mesclar ao máximo isso, ter confrontos, por exemplo, que faz anos que times de São Paulo não enfrentavam os times mais de Curitiba, por exemplo, e o deslocamento é super próximo um do outro. Os times do Centro-Oeste jogarem com os times de Sudeste também. Então, a gente está tentando priorizar alguns confrontos que só aconteceriam, por exemplo, nos playoffs, mas que podem estar sendo realizados na fase regular, até por conta da distância, né, também. E assim, eu tenho alguns times que, vamos supor, como vocês chamaram de potência, que está na liga, mas acredito que, tipo, com o tempo, muitos deles, assim, tipo, vendo também o trabalho que a gente está realizando aqui na CBFA,
talvez queiram, de repente, participar da próxima edição 2023 e tal. Para nós, assim, até agora a gente não se, vamos supor, se incomoda com isso, sabe? Acredito que pouco a pouco a gente vai continuar nosso trabalho aqui com os times que estão para cá, que tem muitos times tradicionais, né, do futebol americano brasileiro, que nem o próprio Croco, o Flamengo, Tritões, os times do Centro-Oeste, Rednecks, sabe? Então a gente vai fazer um campeonato bem competitivo, bem legal, e o que principal que a gente está tomando cuidado é de ter as duas divisões, para que a gente não tenha, por exemplo, um Galo jogando com um time tipo iniciante de Minas, ou do Rio, ou de São Paulo. Então, a gente vai ter duas divisões bem definidas, divisão 1, divisão 2. A gente vai tentar premiar todo mundo, mais pessoas durante esse processo, né, tipo, do campeonato. Então, tipo assim, nosso formato que a gente tem tentado fazer, tipo, criar os bowls, assim como o college, né, tipo, mesmo que não só o grande final, tipo, campeão da final do Brasileirão, do Brasil Bowl, que seja premiado, mas, tipo, os bowls regionais, tipo, então as conferências entre os grupos já vão ser bowls, sabe, entre eles, aí vai ter premiação, a gente vai criar alguns nomes legais. A ideia também, igual do Brasileirão do Soccer também, tipo, ter o MVP da rodada. Então, tipo assim, coisas pequenas que de repente a gente pode fazer para até dar mais exposição para os patrocinadores e apoiadores que estão conosco, sabe? Tipo, destaque empresa X da rodada, entendeu? Ganhar um troféuzinho, dar essa visibilidade, fazer essa entrevista, colocar troféus, entendeu? Entre os jogos, né, eliminatórios aí já de playoffs e tudo mais, então a gente vem com essa diferença aí de tentar fazer algo diferenciado e que possa valorizar e entregar mais coisas para os nossos apoiadores e patrocinadores. Pode seguir, Laquita. Ô Cris, falando de patrocínio, eu vi que a gente até conversou no CTT Summer Festival, que eu falei para você da máscara, e você falou, não, isso aqui foi patrocínio. E assim como na SPFL, eu via que tinha bastante food truck nos jogos, os estádios que permitiam com que a Liga, a SPFL, fizesse um bom trabalho, era realmente você entrava no clima de futebol americano para quem não conhecia, né? Como está sendo a captação de patrocinadores para todo esse evento que está acontecendo? E falando de liga, eu queria também te perguntar se vocês têm alguma coisa para o projeto do feminino. Temos sim. Vai rolar o Brasileirão de FA feminino também, tá? A gente já tem 3 times confirmados e eles vão ser todos aqui em São Paulo, né? Tipo, o que eu posso adiantar. Então, assim, tem times que até vão disputar a BFA, mas que também vão participar do Brasileirão da CBFA também. Então, vai ser um pouquinho mais curto, né? Porque a gente vai ter, nesse primeiro ano, 3 times participando, principalmente porque tem times que acabaram perdendo muitas atletas, né? A gente sabe que o time feminino é um pouco mais complicado, né? É diferente do time de masculino, que às vezes vão 50, 100, até 100 caras na sideline, o feminino às vezes vai com 40, 45, né? Então, na pandemia, houveram algumas perdas, então, tipo, por exemplo, Curitiba, Paraná, que era um estado que tinha quase 4 times, né, de FA feminino, agora estão com 2. Estadual feminino lá. Então, eles tinham estadual, tem 2 que estão se reestruturando, mas que querem participar na 2023 conosco. Então, tipo assim, aqui em São Paulo também, né, além da Portuguesa, a gente tinha o Fênix, tinha o Spartans, tinha acho que tinha um time também, que agora eu esqueci o nome, e acabaram... também, né? Então, tipo assim, alguns times deram um passinho para trás e não vão disputar campeonatos esse ano, até para se reestruturar e tudo mais. Então, a gente vai com 3, né? Tipo, um triangular, tudo com custos bancados pela própria CBFA aqui em São Paulo, né? Que é onde vai ser nossa sede, e tentar colocar sempre esses jogos, né? Assim, fazer bons eventos também no brasileiro, sabe? Assim, da mesma forma que eu tinha esse objetivo de fazer, né? Junto com o pessoal da SPFL, jogos bacanas, com estrutura, entretenimento, que realmente entrasse nessa vibe, assim, de futebol americano, né, tentando copiar os moldes dos eventos, né, lá fora, a gente tentar fazer ótimos eventos aqui também no brasileiro, e é essa a ideia, aos pouquinhos a gente ir melhorando todas as estruturas
para que os times se sintam fazendo parte, sabe, de algo maior. Uma dúvida também meio relacionada a esse tema, mas sobre transmissões de TV, de internet, como que vocês estão trabalhando e projetando isso? Se já tem algo engatilhado para transmissões de TV e de internet? Muito o que a gente via antigamente eram os próprios times tentarem fazer suas próprias transmissões, né? Então, eu queria saber como que está em projeto isso também. A gente está em negociação com algumas TVs, né? Com certeza, assim, a gente vai priorizar essas transmissões, nem seja pelo nosso canal de YouTube, mas também tem conversas muito avançadas com TVs interessadas em estar transmitindo o futebol americano, o Brasileirão. Então, a gente deve anunciar brevemente, né, porque a gente tem, até o final do mês agora, a gente deve divulgar a tabela dos nossos jogos, né, confrontos muito interessantes também já no Brasileirão, e a gente está negociando as TVs. Então, assim, transmissão vai rolar com certeza, assim, de todos os jogos, pelo menos no YouTube, mas também vários deles vão passar na TV. Ainda não posso divulgar o canal porque ainda não está 100% fechado, mas a gente vai ter transmissão sim. E você conta pra gente, hein, quando souber, para nós dois aqui. Com certeza, conto sim. Ô, Cris, eu vi que a gente fez uma matéria no Salão Oval com 3 projetos que você conseguiu uma captação, né? E também tem um projeto da nossa Granja Gramari, que vai ser agora o nosso jogo do amistoso com a seleção europeia. Como que foi? Foi você que captou esses 3 projetos? Conta um pouquinho para a gente do que se trata isso. Tá, a gente tem 3 projetos aprovados, né, na Lei de Incentivo Federal. Uhum. Tá? Um é o Brasil Onças, né, que é o Onças Week com o Brasil Onças. Esse, no caso, foi desenhado lá atrás, ainda na época do Ítalo, tá? Foi desenhado pelo Ítalo com o Igor, né, na época do Ítalo ainda, só que só foi concretizar agora porque quando a gente teve toda a documentação em dia, né, assim que a gente assumiu a nossa gestão, a gente conseguiu registrar em cartório, conseguiu regularizar toda a documentação que estava parada, então aí sim que a gente conseguiu aprovar esse projeto, e tem mais 2 projetos sociais também, que estão em captação. Então, assim, são 3 projetos aprovados que as empresas podem auxiliar e podem doar para a CBFA através de renúncia do IR. Então, em vez de pagar parte do IR para o governo, eles podem estar investindo nos projetos da CBFA, seja o da seleção, seja esses 2 projetos sociais. Né? A gente fechou recentemente uma empresa multinacional com um dos projetos sociais, então a gente deve dar início agora aqui em São Paulo. E aí, tipo assim, esse social, com certeza, né, a gente foi inscrito agora pela nossa diretoria, a gente conseguiu fazer essa aprovação, está em busca de captação com toda a equipe aqui, e agora a gente teve essa grande conquista, que é um espaço, né, uma sede, né, a CBFA nunca teve, tipo, um espaço, assim, próprio, né, houve alguns escritórios, mas, tipo assim, não é o foco principal, né, do que a modalidade precisa realmente, a gente sabe que uma das maiores dificuldades é o campo, é ter um espaço para treinar, para ter jogos, e a gente conseguiu com essa parceria em Itapecerica da Serra, né, aos pouquinhos, tipo assim, o pessoal colocou a expectativa lá em cima, falando que é uma granja com Mari, a gente vai começar bem mais humilde, né, mas tendo um campo, que vai ter um campo próprio para o UFA, vai ter uma sede para nós, deve ter um ginásio, tá, inclusive para a gente poder utilizar, para os cheerleaders também treinarem e tudo mais, e o que é principal, que é o alojamento, sabe, tipo assim, a sede vai ser alojada num hotel, um hotel fazenda, em parte de um hotel fazenda, sabe? Então a gente vai ter toda essa estrutura para a gente, sabe? De campo, um ginásio, um alojamento. Então vai ser muito bacana, assim, não só para a seleção, né, de FA que a gente vai fazer a semana de treinamento aqui, né, de training camp, amistoso, mas também para as de flag, para todo mundo que a gente vai poder receber equipes, né, de fora tendo esse alojamento, os atletas de outros estados não vão precisar mais ter que ficar em hotel, por exemplo, por conta. Então, é uma grande conquista aqui para nós, né, que a gente teve, assim, através do secretário de esportes de Itapecerica, que é um grande amante também do futebol americano da NFL. Aí ele descobriu que existia a confederação, e aí ele começou a fazer contato conosco e se disponibilizou, né, o que normalmente
a gente precisa, tipo, convencer, por exemplo, um secretário de esporte, um prefeito, que, tipo, o UFA e o FLEG são esportes bacanas, que vale a pena investir. O dele foi o contrário. Ele fez contato conosco, sabe, tipo, se oferecendo como sede, sabe? Ele já desde o começo ele queria que fosse, ele quer transformar Itapecerica como uma capital do FA, capital do FLEG, já tem planos aí para construir não só esse nosso CT, mas também tipo uma arena, centro de treinamento tipo, para bases. Então, tipo assim, ele quer realmente chamar atenção, sabe? Tipo, o sonho dele é de repente, poxa, ele comentou comigo essa semana, tipo, pô, se o Dolphins está querendo ver o Brasil como um país, né, tipo, para desenvolver, eu quero que ele saiba que tem Itapecerica, tipo, a sede da confederação, e quem sabe um dia, sabe, eles estarem aqui, né? E ter a Lara também participando do projeto, né, que é cheerleader do Patriots e tudo mais, engrandeceu muito, né, e deu um corpo maior até para nós, e aí não só, né, de repente, Miami, mas como Patriots também vão estar de olho, assim, tremendos aqui no Brasil, e essa é a ideia dele, sabe, tipo, de se tornar uma capital aí do futebol americano, e foi justamente o contrário, tipo, ele entrou em contato conosco oferecendo a cidade para ser sede. Eu lembro que nós tentamos, né? Vocês tentaram acontecer alguns jogos no Pacaembu e nunca aconteceu só um jogo, né? Se eu não me engano, Uhum. foi à tarde. Eu lembro que foi até um dia de semana, que foi acho que o máximo que a gente conseguiu no Pacaembu. O Pacaembu Exato. ficou aí muito tempo sem ser usado, infelizmente está acontecendo o que está acontecendo no Pacaembu. Uhum. E para quem não sabe, né, esse amistoso que a gente está falando, a nossa seleção brasileira, no final de março, vai jogar um amistoso com a seleção europeia. E eu vejo que os meninos estão super empolgados, já fazendo rifa para conseguir algumas coisas, né? Porque alguns custos ainda parte do atleta, né? Infelizmente ainda a gente tem esse cenário. Eu também queria saber da Lara. Qual que é o projeto que você tem com ela para as cheerleaders? Porque agora também vai voltar com um projeto de cheerleader, né? É isso mesmo. Bom, a gente começou a conversa no ano passado, né? Porque assim, ela é presidente da Confederação de Cheerleaders. E nós, como confederação, estávamos atrás de outras confederações para trocar, para fazer um network, para saber das dificuldades, sabe, tipo, do que eles conseguiram fazer de diferente. Então, eu consegui contato com ela, e ela foi sempre, ela muito simpática, muito solícita, e eu falei assim, poxa, vamos conversar, vamos fazer algo em conjunto, porque para nós é muito interessante ter uma confederação de cheerleaders trabalhando junto com a gente, porque é uma coisa que a gente quer desenvolver, a gente sabe que tem alguns times, né, que tem esse time de cheerleaders na sideline e tudo mais, só que não é uma coisa muito oficial, né? Cada time trabalha por si e tudo mais. E eu falei, poxa, vamos fazer esse termo de cooperação para que a gente trabalhe em conjunto, una forças até para conseguir recursos e captadores. E aí foi nessa que a gente assinou esse termo e fez, né? Já sabendo que haveria esse amistoso, eu falei, poxa, vamos trabalhar para que você monte esse time, né, das melhores do Brasil, não só de repente, meninas que já fazem o sideline, mas também meninas que às vezes não conhecem o futebol americano, mas queiram entrar, sabe? Então, ela abriu uma seletiva com o Brasil todo, para interessadas, interessados também, né, porque tem muitos meninos, às vezes, que fazem parte desse time de cheerleaders, ela vai finalizar agora, dia 5 de março, os melhores colocados nessa seletiva, ela está fazendo tudo nos mesmos níveis que ela faz, né? Que ela se participou também quando ela foi escolhida para o Patriots, então tudo muito online, tudo com muitos requisitos de participação e muitos padrões, né? Que ela está implantando. Então acho que vai ser um sucesso e principalmente por ela não somente ser a presidente da confederação, mas também ser uma cheerleader do Patriots, acaba abrindo muitas portas, né? E até o próprio Patriots mandou ela para o Brasil, né, para que ela pudesse ter esse contato conosco, com a seleção de flag, estava indo para Israel, né, então tem toda essa ligação, né, tipo do Kraft Stadium, que era lá a sede do Mundial, então, assim, veio muito a calhar essa parceria, e ela vai estar cuidando, assim, dessa parte das cheerleaders de sideline da Seleção Brasil Monstros e também ajudar a desenvolver os projetos sociais e tudo mais, porque a gente pode colocar não só o flag, mas também as cheerleaders para desenvolver, por exemplo, se as meninas não quiserem jogar flag ou FA, podem estar desenvolvendo esse outro lado também, e a gente sabe que o esporte, né, qual modalidade que seja, é muito importante aí para o desenvolvimento do país, das crianças e tudo mais. E é nisso que a gente quer trabalhar em conjunto também, não só na seleção, mas nos sociais.
Cris, só voltando um pouquinho na seleção brasileira, queria que você falasse, né, além desse amistoso que vai acontecer agora em março, até se você quiser falar um pouquinho mais para o nosso público, né, para convidar as pessoas para que assistam e tudo mais. Por favor, acho que é o que a gente mais precisa também, né, do público. Então, exatamente, a gente quer ajudar a promover o jogo também, vai ser um jogo bem legal, fazia muito tempo que a seleção não jogava, né, até por conta da pandemia também, mas aproveitando isso, queria saber o que mais vocês têm planejado para a seleção, além desse jogo, e um ponto que eu acho positivo é que a convocação, né, englobou times das duas ligas, né, do Campeonato Brasileiro, da CBFA e da BFA, né, até com mais jogadores da BFA, mas isso eu acredito como positivo, porque mostra que assim, a seleção não vai ser afetada por essa situação entre as duas partes, né, então os jogadores não vão ser afetados principalmente, né. Sim, eu fiz questão, tipo, porque eu não queria que houvesse uma guerra, pelo menos do nosso lado da confederação, não há, tipo, disputa, não há guerra, não há nada. Então, tipo assim, desde quando, a última vez que eu conversei com o Brian, né, eu comuniquei a ele que a gente tomaria a decisão do brasileiro e tudo mais, eu falei, olha, Brian, eu não vou prejudicar de forma alguma nenhum técnico, nem nenhum jogador pela escolha do time. Tá? Então, tipo assim, ele tinha essa tranquilidade de, tipo, olha, independente do que o jogador joga, ele vai poder ser convocado, desde que ele seja atleta confederado e faça parte da confederação também, independente da escolha que o time dele faça, tá? Então, e até porque a própria escalação foi antes, né, da gente oficializar realmente tudo, então a gente não vai ter essa separação. E assim, realmente é um evento. O último jogo de seleção foi em 2017, né? Tá todo mundo muito ansioso para esse retorno. Então, assim, a gente vai ter esse evento, né? Que é uma semana de evento. Então, todos os atletas vão estar do dia 20 ao 26, concentrados em Itapecerica, nesse novo CT, né, da Confederação, treinando. Eles já estão trabalhando online, né, tipo, com os coaches já, tipo, com o playbook e muitas outras coisas nesse sentido, e aí, para culminar no grande evento que vai ser dia 26, a gente deve fechar agora, depois do Carnaval, o local, realmente, do jogo, né, e aí sim a gente vai começar a divulgar, já vender os ingressos, abrir credenciamento para o pessoal da imprensa e tudo mais, então, tipo assim, a gente quer realmente fazer um evento muito legal para oficializar mesmo o retorno da seleção, né? Porque a gente vai ter um desafio muito grande em 2023, que vai ter o Mundial de Futebol Americano. Então, a gente quer participar. A gente, além desse amistoso, provavelmente a gente deve ter algum jogo classificatório para o final do ano, ou início do ano que vem, porque a gente ainda não recebeu da IFAF como que vai ser, quantos times vão participar, e a gente sabe, como a gente participou do último, né, em Ohio, tipo, como é que vai ser esse ano? Tipo, a gente vai ter que disputar a vaga, por exemplo, com o Panamá, igual da outra vez, vai ter que, de repente, disputar com o México, alguma coisa, sabe? Então, a gente precisa saber disso, a gente ainda não teve resposta da IFAF, essa situação lá na Ucrânia com a Rússia também acho que vai dificultar um pouquinho, sabe, tipo, desse planejamento aí até a própria IFAF soltou um comunicado falando que eles estão vendo como vão ser os torneios na Europa, né, se vão sofrer alguma modificação, alguma alteração, algum adiamento, mas a gente está muito ansioso também por esse Mundial, né, de futebol americano que faz anos que a gente não tem, então a gente vai ter esse amistoso, a gente vai ter training camp no final do ano, mais uma vez a gente vai reunir a seleção no final do ano já, com a base que vai disputar, de repente, esse Mundial, né, então, assim, a gente sabe que essa seleção, né, os coaches tiveram muito que fazer a escalação com highlights e jogos e tal de 2019, que a gente praticamente não teve nada 2021, né? E agora que realmente vai voltar, tipo, Campeonato Brasileiro, os estaduais, que eles vão realmente poder analisar mais pessoas, mais atletas e ver dentre esses convocados também quem realmente tem condições ainda de disputar o Mundial. Então, assim, vai ter muita coisa voltado para o FA, tanto masculino, tanto o feminino, né, que a gente deve ter training camps também agora em abril, em junho, para as meninas também, e o flag também já está todo vapor, as meninas disputam World Games esse ano,
né, que é como se fossem as Olimpíadas, os Jogos Não Olímpicos, né, no meio do ano agora, e a gente tem expectativa, de repente, né, depois do nosso quarto lugar, de repente, uma expectativa de medalha, que esse vai ser o grande teste aí para, de repente, o flag entrar realmente como um esporte olímpico em Los Angeles 2028. Então, as expectativas são muito altas para as seleções, tanto de FA, tanto para as de flag. Ah, e provavelmente também a gente tem, assim, só já dando um spoilerzinho, um sul-americano de flag aqui no Brasil esse ano, em dezembro, tá? Então, tipo assim, vai rolar muita coisa esse ano aqui, muitos eventos internacionais, e espero ver vocês em todos eles cobrindo, porque é muito bacana mesmo. A É vibe do bem Mundial lá em difícil aí, né? Israel, né? Não, a vibe do Mundial em Israel é muito legal, e a gente quer fazer isso sem, sabe, tipo, pelo menos de 2 em 2 anos na Sul-América, sabe? Tipo, para que a gente tenha oportunidade de jogar com os times aqui, tipo, argentino, sabe? Tipo, Chile. Esse ano a gente está pleiteando fazer aqui no Brasil, né? Mas sabe fazer viagens mais curtas para que todo mundo tenha mais oportunidades também para jogar. Então, bastante coisa acontecendo. Muito legal. Vamos já indo para a reta final aqui das entrevistas, mas Laquita, ainda pode fazer aquelas suas, hein? Você não passou aquele questionário todo, se tiver faltando algumas, vai passando. Agora é a sua vez. Não, imagina, que isso. Falando de pandemia, né, já que nós entramos nesse assunto, como que a CBFA vai lidar nas questões do protocolo, vacina? Vocês vão exigir a documentação, máscara, toda essa questão que a gente, porque querendo ou não, nós estamos ainda em uma pandemia, tem milhões, né, eu estava falando para ele, eu estou aqui no hospital, né, então assim, a toda hora aparece alguma coisa, como que vocês vão lidar com esse lado também, que é bem crítico, porque a gente, querendo, também perdemos, assim, grandes atletas, amigos, conhecidos, né, então ainda é um momento delicado. Realmente, ainda é um momento delicado, a gente ainda tem essa preocupação. Inclusive, por exemplo, a gente teve o Combine, né, no último final de semana, a gente recebeu atletas de todo o Brasil. A gente, além de pedir que todos mostrassem, por exemplo, o comprovante de vacinação, pelo menos com as 2 doses, né? Porque a gente sabe que tem alguns estados que estão um pouquinho mais atrasados com terceira, reforço e tudo mais, mas pelo menos as 2 primeiras a gente está exigindo. Vai conversar também com todos os jogadores da seleção para que eles tenham pelo menos as 2 doses, sabe, do ciclo vacinal. E como a gente vai ficar concentrado, a gente vai pedir um teste, como a gente pediu para o Combine, um teste na chegada, sabe, tipo, entre essa viagem e tudo mais, a gente pediu um teste e estando todo mundo negativo, porque a gente sabe que, assim, e a gente vai manter os protocolos de máscara quando tiver todo mundo, sabe, tipo, em salas de teórico, nos corredores, quartos, a gente vai tentar manter esse protocolo de usar máscara, sabe, tipo, por exemplo, vai até o refeitório e tudo mais, manter, e só realmente na hora da prática que a gente sabe é um pouco mais complicado, porque já tem capacete, tem tudo isso, é difícil, né, que nem no flag a gente ainda consegue fazer os training camps com todo mundo de máscara, mas com FA é um pouquinho mais complicado, até por todos os, né, paramentos que tem que usar, mas a gente vai pedir que todos estejam vacinados e que a gente faça um teste de chegada, para que a gente saiba que pelo menos ninguém trouxe, de repente, o vírus, para que, de repente, não se contamine ou se propague nessa bolha que a gente vai criar aí durante uma semana, né? E todos os, por exemplo, os coaches, todo mundo que estiver trabalhando, fazendo staff, vão estar com máscara 100% do tempo para evitar maior contato e disseminar aí o vírus, né? Para as competições, a gente também está orientando para que exijam comprovante de vacinação. A gente sabe que a testagem ainda é um pouco cara, né? Dependendo de um campeonato, é difícil, né? Que toda semana, de repente, o time faça essa testagem, mas que, de repente, tipo, tenha qualquer sintoma, já afaste, sabe, o jogador, e é isso, sabe? Tipo, a diretoria médica já vai reforçar, vamos dizer assim, esses protocolos, tá? Ainda mais agora que agora em março já os estaduais vão retomar, então a gente está pedindo para que eles reforcem esses protocolos, sabe? E evitem o máximo de propagar qualquer coisa, assim, sabe? A gente viu com o avanço da vacina, pelo menos está possibilitando, né, que a gente volte os jogos e tudo mais, e tentar fazer a nossa parte aí para não disseminar o vírus. Falando um pouco dos estaduais junto com o Brasileirão, qual que vai ser o tempo? Porque assim, lembra que até eu comentei com você uma vez no jogo que a Portuguesa ganhou do Storm, na outra semana ela já ia jogar a BFA
com tritões. Então, assim, eles não tiveram tempo para treinar, não tiveram tempo nem para estudar o adversário. Como que vocês vão fazer com a tabela, nesse caso, junto com o estadual? Porque a gente sabe que a grande maioria das equipes, né, jogam praticamente o ano todo. Começa o primeiro semestre com o estadual e o segundo semestre com os 2 campeonatos nacionais agora, né? Isso. A gente está tentando montar uma tabela para, assim, para não atrasar também, porque a gente sabe que muitos times participam dos estaduais, a grande maioria acaba em junho ou julho, né? Dependendo dos estados. Por exemplo, aqui em São Paulo é um dos maiores estaduais por conta até da quantidade de times, então às vezes é um campeonato que demora um pouco mais para acabar, vamos dizer assim, por isso que às vezes acaba esse encavalamento. Mas qual que é a nossa ideia? Tentar, tipo assim, começar jogos com os times que não disputam estadual, então eles têm um pouquinho mais de flexibilidade, por exemplo, né? Então, os times da região norte que estão já no nosso Brasileirão, a gente vai começar um pouquinho antes, depois outros times que às vezes não estão participando do estadual, ou que tem estadual um pouquinho mais curto, começar, né, tipo, já em junho, julho, e para dar esse tempo um pouco maior dos times, por exemplo, de São Paulo, ou de Minas, ou de Curitiba, que vão disputar estaduais maiores um pouco, para que eles tenham pelo menos, tipo, sei lá, umas 2 semanas aí de tempo, acabando o estadual para começar o brasileiro e tudo mais. Quem sabe que ainda no final desse ano tem a Copa do Mundo, né? Então, assim, além de a gente estar fazendo todo esse quebra-cabeças, tipo, de realocar os jogos para que não atrapalhe os estaduais também, que normalmente são playoffs, né, de estadual, para começar o brasileiro e também não encavalar muito com Copa do Mundo, com o Sul-Americano de Flag, então a gente está tentando colocar tudo no calendário para que ninguém fique com jogos muito encavalados. Que a minha última pergunta é o que a gente mais sente falta, que é a torcida. A gente sabe que por mais que nós somos o terceiro maior público consumidor de NFL, é isso, né? Aí o Ricardo tem mais propriedade para falar, porque eu não me recordo, mas eu acho que nós somos o terceiro, né, maior público consumidor de NFL. Tá no mudo, Ri. Para variar. Fora dos Estados Unidos, né? Isso. Sim. Então, aqui, como que vai ser o trabalho? Porque, assim, querendo ou não, a gente ainda tem que fazer um marketing com tudo que está acontecendo, né? Porque, assim, você acabou de falar, a gente vai estar em Mundial, World Games, um Sul-Americano aqui no Brasil, tem amistoso com uma seleção europeia que, pela primeira vez, né, não, a seleção argentina também veio até o Brasil, né, mas vai vir a seleção argentina, que tá aqui do lado, né, 2 horas de avião, mas, assim, vão vir o pessoal da Europa para cá, né? Como que é o trabalho que vocês estão planejando com a torcida para captar mais pessoas para os jogos? Porque a gente sabe que isso, querendo ou não, também é uma captação de recursos para ajudar os times e a CBFA. Sim, a gente precisa fazer um trabalho ainda muito grande. A gente sabe que, assim, tem um público muito grande que gosta do futebol americano, que gosta de NFL, e muitos deles ainda não sabem que existe futebol americano no Brasil ou ainda não se interessaram. Porque a gente sabe que, tipo, o desnível é muito grande, né? Por exemplo, de uma NFL para o FABR, a gente sabe que, por mais que a gente esteja caminhando para fazer melhores eventos e tudo mais, tipo, ter um diferencial, né? De repente, um diferencial para a pessoa gostar, né? Que ele não compare, por exemplo, os jogos da NFL com o FABR, mas que, tipo, o jogo do FABR seja legal, de repente, seja pela cervejinha que, de repente, ele pode tomar no food truck, e ter uma atração, por exemplo, tipo, de ter uma coisa diferente para comer, né, de ser, de repente, tipo, eu gosto de ir pro estádio, mas não curto futebol, então eu vou assistir o jogo do FABR, então a gente quer começar a fazer algum trabalho para que os nossos jogos sejam interessantes, né, então, tipo assim, a gente está com o marketing, assim, fervendo de ideias, né, só esperando realmente a gente fechar onde vai ser o jogo para ter esse start, para de repente atrair todo o público, né, que gosta de futebol americano aqui no Brasil para assistir nosso jogo aqui, para a gente atrair de repente também toda a comunidade do Brasil que possa vir para São Paulo assistir em loco, tentar, o que a gente quer fazer muito também é convidar alunos de escola, sabe, também para de repente ter uma oportunidade legal de ter um evento bacana. Então, tipo assim, a gente quer ver o estádio cheio de alguma forma, sabe? Tipo, não, lógico, pagantes, né, para que a gente consiga fazer uns eventos legais, possa ter arrecadação também, mas trazer um público que às vezes nunca imaginou assistir um jogo de futebol americano. Então, a gente quer trazer crianças, quer convidar, de repente, faculdades, sabe, para assistir. Então, a gente quer tentar fazer alguma coisa diferente, porque a gente sabe, tipo, algumas coisas que já dão certo, outras que ainda não, mas tentar fazer algum evento bacana para que atraia
um público diferente aí para os estados. Bom, para fechar da minha parte, eu queria saber que você falasse um pouquinho mais, na verdade, sobre esse projeto da CFL, que acho que pouca gente talvez conheça, né? A gente noticiou aqui, eu sei que o Salão Oval fez uma cobertura grande disso, mas explica para a gente um pouco sobre isso, né? 2 jogadores que participaram de um combine aqui com olheiros da CFL, vão participar do combine oficial agora, né? Jogadores que também já têm uma história aí de tentativas de jogar lá ou até na NFL. E também queria que você emendasse falando sobre se a CBFA tem alguma coisa em andamento com a NFL, se parte da CBFA esse tipo de contato, porque eu sei que o Ricardo Trigo, que faz parte fez por muito tempo parte também do Corinthians, da CPFL, e acredito que está também participando aí da CBFA, ele é um dos idealizadores desse projeto de trazer a NFL para o Brasil, né? E muita coisa avançou desde então, mas a pandemia também travou um pouco outras coisas. Então, eu queria saber o quanto que a CBFA está também participando disso, para quem sabe um dia a NFL estar aqui, ou o que mais vocês possam fazer para ter alguma parceria com a NFL que beneficie os jogadores e a torcida, né, caso tenhamos um jogo aqui em algum momento. Bom, foi legal que você tocou nesse ponto, que muita gente ainda acha que o Trigo está envolvido na CBFA, e realmente não está. Eu tinha muita ligação com ele pelo Corinthians Steamrollers, pela SPFL, e ele era uma das pessoas que não queria que eu viesse para a CBFA, né? Porque, tipo assim, ele, assim, muita gente adora ele, eu aprendi muito com ele, mas, tipo assim, a gente sabe que tipo, tem muita gente também que às vezes não curte, não gosta e tudo mais, e até usam isso até como forma de descredenciar, por exemplo, a CBFA, falando, pô, é a Cris e é o Trigo que tá comandando, mas, tipo, eu tenho esse relacionamento com ele, que tive, tipo, dentro do Corinthians Steamroller, dentro da SPFL, mas, tipo, a influência dele dentro da CBFA, tipo, é zero. Tipo, toda a diretoria da CBFA tem autonomia, tipo, eu tenho uma autonomia tipo, de realmente fazer o que a gente tem decidido e tudo mais, independente de Trigo, sabe? Tipo, eu ainda ajudo algumas coisas do Corinthians Steamrollers nisso, ele é o presidente, mas de CBFA ele não tem influência nesse sentido, tá? Então, tipo, até para deixar claro, porque muita gente às vezes usa até esse vínculo para, de repente, falar alguma coisa mal da CBFA, então eu deixo bem claro que não tem influência dele nesse sentido. Falando de CFL e NFL, a gente tem ótimos relacionamentos, né, através até do Felipe Pereira, né, com a CFL, que é uma liga que é já segundo ano, né, que eles fazem o combine aqui no Brasil e tem se interessado pelos atletas, tá? Então, assim, eles querem fazer mais e mais pelo Brasil, tipo, ao contrário da NFL, que também tem olhos para os nossos brasileiros, mas tipo, a CFL quer investir realmente, sabe? Tipo, em coaches, em treinadores, para que depois eles possam ter melhor estrutura para levar os jogadores. Então, esse ano, por exemplo, eles investiram em equipamentos de fotocélula, sabe? Tipo, em coisas para que a gente tivesse melhor avaliação, né, dos atletas aqui no Brasil. A NFL também, todo ano, pede para nós dados de jogadores, né, da idade, tipo, de 20 e poucos anos, que de repente sejam destaques aqui no Brasil. Então, assim, todas as ligas têm crescido os olhos para os nossos jogadores, principalmente os maiores, assim, tipo de linha, né, como o Duzão, como o próprio Leandro, também lá do Pará, que é um jogador bem grande, né, que ele jogava basquete e tudo mais. Então, tem crescido o interesse das ligas, né, de fora para os nossos jogadores, então a gente tem esse contato bem forte. E lógico que aí tem um movimento que começou lá atrás, junto com o Trigo, realmente, desse jogo, de trazer o jogo da NFL aqui para o Brasil. A gente sabe que está avançado e está andando, sabe? Tipo, a NFL está em contato direto com a própria prefeitura aqui de São Paulo, que seria uma das possíveis sedes, né, de ter esse jogo aqui no Brasil. E o que eu acho legal da NFL é que eles não querem só o jogo pelo jogo, né? Então, tipo assim, eles não querem só fazer um jogo onde tenha público e tudo mais, eles querem que, tipo, a cidade realmente abrace e invista no futebol americano, sabe? E aí, uma das coisas que talvez realmente facilite isso é o complexo esportivo que está sendo construído pela FEPAFA, aqui em São Paulo.
né? Então tem tudo a ver com com o ambiente que a NFL quer criar nos países que ela quer fazer esse jogo, né, no exterior. Então, acredito que nos próximos anos, não vai ser para agora, mas que nos próximos anos aconteça, de repente, esse jogo aqui, e tomara que seja aqui em São Paulo, né, porque a gente sabe que, tipo, é o centro econômico, né, do Brasil, até para os outros estados é o lugar mais fácil de se deslocar e, de repente, conseguir passar de avião e tudo mais, e a gente acredita que seja um grande sucesso. Então, assim, dentro disso, tipo, a CBF está trabalhando bastante para manter um bom relacionamento com as ligas, tanto para mandar atletas para lá, que esse, tipo, eles todo ano mandam, perguntam e pedem dados, e a gente agora quer ter um banco de dados ainda mais completo para passar para eles, e essa possível vinda da NFL no Brasil também vai acabar passando por nós, né, por essa vontade de que não seja apenas um jogo, mas sim todo um desenvolvimento para o país. Legal, a gente torce muito para isso, né? Teve aquilo que a gente já citou aqui durante a transmissão, aqui, entrevistas do Miami Dolphins, né? Que a NFL recentemente divulgou quais equipes gostariam de ter um relacionamento de marketing internacional com determinados países, né? E o Miami Dolphins escolheu o Brasil, é o único time, né, da NFL que escolheu o Brasil. Então já tem um caminho aí, né? De um time que vai trabalhar o marketing aqui, né? E que, quem sabe, seja o Miami Dolphins esse time que vá abrir as portas de um jogo da NFL no Brasil. A gente sabe que tem muita coisa pela frente para que isso aconteça ainda, né? Mas esse ano já vai ter NFL na Alemanha, né? Que também é uma novidade. Então, acho que em algum momento isso vai acontecer. E que bom que a confederação também está à frente disso, né? Dessa possibilidade para o Brasil. Então, chegamos ao fim aqui da entrevista. Cris, muito obrigado pela participação, por separar um tempo para a gente. Algo que você não falou aqui, que você queira acrescentar, alguma informação nova, alguma bomba no último instante aqui do jogo, no 2-minute warning? Eu acho que não, gente, que a gente falou tudo. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de mostrar, né, os projetos que estão saindo aqui pela CBFA. Então, muita coisa vai acontecer agora esse ano aqui, não só o brasileiro, mas, assim, todas as etapas de flag provavelmente vai ser bem interessante, né? Acho que convido vocês também da imprensa a cobrirem, porque depois do Mundial, né, uma Copa do Brasil de flag que tinha 35 times pelo Brasil, veio para 105 times. Então, assim, a gente percebe o crescimento do interesse do flag, né, pelos times, que às vezes só tinham times de futebol americano, agora tem também querendo desenvolver o flag por conta desse sucesso no Mundial, pela exposição que a CBFA tem dado para o flag e por essa possibilidade também, de repente, de Olimpíadas, então tem aumentado bastante. Então, assim, vai ter muito evento bacana, muita coisa, acompanhem, né? Aproveita todos para seguirem também no Instagram da CBFA, CBFA Oficial, para saber de todos os eventos, todas as informações. Acompanhe também, né, pelo Playoffs, pelo Salão Oval, que muitas novidades vêm por aí, e a gente está trabalhando assim realmente para fazer crescer o esporte, fazer crescer as bases, e é isso, sabe? A gente sabe que o futuro é esse, e a gente quer trabalhar muito para que o futebol americano e o flag cresçam cada vez mais aqui no Brasil. Isso aí, estaremos juntos nessa, Cris. Obrigadão mais uma vez. Laquita, deixa aí também seu recado final. Se tem mais alguma coisa aí que você queria perguntar, agora é agora. E faz aquele merchan também, né? Tá liberado. Eu que agradeço o convite mais uma vez, e agradeço por ser a Cris, né, porque é uma pessoa que eu acho que eu não meço palavras para falar dela, porque assim, eu tenho um carinho muito grande, é uma coisa que eu falo para todo mundo, que o futebol americano foi, o FABR no caso, né, foi a minha válvula de escape quando eu perdi os meus pais, e por eu ser palmeirense, muito pelo contrário, o primeiro time que me ajudou em São Paulo, porque assim, a gente vai fazer cobertura, a gente não ganha nada por isso, sai tudo do nosso bolso também, né? Mas o dia que eu estava morrendo de fome, a Cris trouxe uma marmita para mim, aquele dia já salvou o dia, porque era um dia inteiro de jogo, e eu sempre falo que eu sou muito grata, assim, por pelo menos uma refeição que eu tenho no dia, né, então, assim, ela se preocupou comigo, assim, ela não tinha o porquê, entre aspas, né, não tinha o porquê se preocupar com aquela pessoa ali na sideline. Eu sempre vejo a dedicação dela em campo, não só com o time que ela tá ali, que na época era os Steamrollers, né, mas com todas as outras equipes, e eu agradeço você pelo convite também.
que eu até falei para ele, falou assim, você lembrava de mim? Claro que lembro, é o único santista que tem a minha idade. Lembro, sim, e o Salão Oval voltou, né, às atividades, a gente tinha parado na pandemia para dar uma descansada também, porque nós somos só em 4 pessoas, né, e a gente cobre o FABR por todo, e às vezes algumas pessoas falam assim, por que vocês não cobrem o flag? Porque graças a Deus a gente tem a A Graziella. Grazi, fazendo lá o Flag Football Brasil, né? Então, assim, o Salão Oval voltou às atividades conforme a pandemia permite. Em alguns lugares a gente vai, outros a gente vai ficar na cobertura online. Toda quarta-feira a gente tem um hangout com um convidado também, né? Falando das novidades dos times, do FABR, com tudo que acontece. E quem comanda o hangout normalmente é o Vitor. E eu faço uma vez por mês com alguma das meninas do FABR, porque eu gosto de dar essa visibilidade para as meninas, né, para ver se a gente muda um pouco esse cenário do FABR feminino, para ver se a gente consegue captar mais meninas, não só que venha do flag para o futebol americano, né. Então, sigam também o Salão Oval, que a gente está o tempo inteiro pregando a palavra do FABR para todo mundo, a gente não desistiu ainda também, porque tem muita coisa boa vindo por aí, e muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Laquita, tirando a parte do Santos aí, que você me paga ainda por essa zoeira ao vivo, aqui no Brasil inteiro. Mas tudo bem. Então, é isso, gente. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui nessa transmissão, nessa entrevista. Lembrando, deixa aqui nos comentários quem mais você quer ver aqui no The Playoffs Entrevista, sejam personalidades do futebol americano no Brasil, sejam também de outros esportes. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, ativa o sininho, se ainda não ativou, e também deixa seu like se você curtiu aqui o bate-papo, tá bom, gente? Então, em breve tem mais The Playoffs Entrevista aqui no canal do The Playoffs no YouTube. Um abraço a todos, beijo, meninas, até a próxima. Tchau, tchau.